Fala pessoal do Preparatório Progressão, o meu nome é Camille Silva e hoje nós vamos aqui para mais uma videoaula de Biologia que é sobre a origem da vida. É um tema muito importante para o Enem e para os outros vestibulares. Bom, vou dar uma pequena introdução de como os cientistas acreditam que surgiu o universo. A teoria mais aceita é a teoria da grande explosão, ou também chamada de teoria do Big Bang. Bom, vale ressaltar que essa explosão não é uma explosão propriamente dita, é uma liberação repentina de grande quantidade de energia. Bom, em algum momento, há cerca de 15 bilhões de anos, teve início um processo de expansão que deu origem ao tempo, ao espaço e à matéria. Os sistemas planetários teriam surgido através de discos protoplanetários. Nome difícil, né? Esses discos, gente, são nuvens de poeira e gás, tá? Provenientes da explosão de uma estrela que surgiu antes do Sol. A matéria contida nesses discos teria começado a concentrar-se e a formar uma estrela em seu centro, com planetas à sua volta. Bom, gente, a maior parte da massa foi para o Sol e o resto que sobrou foram para os outros planetas. Bom, a formação da Terra. A formação da Terra aconteceu há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, e a Terra primitiva tinha temperaturas muito altas, intensas erupções vulcânicas, a atmosfera tinha metano, amônia, gás hidrogênio, vapor d'água e, vale ressaltar que não havia oxigênio. Constantes colisões de meteoritos, não havia camada de ozônio. Gente, a camada de ozônio é a camada que protege a Terra dos raios ultravioletas. Descargas elétricas de radiação, que são os raios ultravioletas. A ausência de seres vivos, esfera incandescente com superfície fundida e que foi perdendo calor até a solidificação da crosta e assim formando sua primeira camada. E tínhamos o supercontinente chamado Pangeia, que há uns 65 milhões de anos atrás, se eu não me engano, com os movimentos das placas tectônicas, ele foi se separando e formou os continentes que nós temos hoje. Bom, gente, há cerca de 1000 anos, os cientistas começaram a se perguntar como que surgiram os primeiros seres vivos. Daí surgiram as primeiras teorias. Tínhamos a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Bom, gente, a abiogênese dizia que os seres vivos surgiram de algo que não possui vida. Como está escrito aqui, ó, vida surge da não vida. Dessa forma, já que eles surgiram de algo que não possui vida, eles não possuíam ancestrais. Aí tínhamos a teoria da geração espontânea, que dizia que os organismos simples teriam surgido espontaneamente. E a biogênese, que é o oposto, que dizia que os seres vivos só surgiam a partir de outros seres vivos pré-existentes. Dessa forma, eles possuíam ancestrais. Bom, gente, assim o Redi decidiu fazer um experimento. Ele pegou 3 frascos e colocou um pedaço de carne. O primeiro frasco ele tampou, o segundo frasco ele tampou com esse gazê e o terceiro frasco ele deixou aberto. Bom, o que ele observou? Ele observou que as larvas das moscas não apareciam no frasco 1 e no frasco 2, somente no frasco 3, que era justamente o que ficou aberto. Assim, isso bateu de frente com a biogênese, porque se a biogênese realmente existisse, teria nascido, larvas, micro-organismos no frasco 1 e no frasco 2, e não foi o que aconteceu. Só aconteceu somente no que estava aberto, que as moscas poderiam entrar para depositar suas larvas, etc. Mesmo com esse experimento batendo de frente com a teoria da geração espontânea, ela não perdeu força, essa teoria, até porque o próprio Redi, além de outros cientistas, acreditavam na espontaneidade de vermes intestinais. Bom, gente, passaram-se anos e anos e agora vamos conhecer um cientista chamado Nidan. Bom, o Nidan é um cientista defensor da geração espontânea e do vitalismo. Aí você pergunta, o que é o vitalismo? O vitalismo é uma teoria que dizia que havia uma força vital responsável por transformar a matéria inanimada em seres vivos. Ou seja, gente, em coisas não vivas. Tinha uma força vital que fazia que nascessem espontaneamente seres vivos de lá, entendeu? E ele realizou uma série de experimentos favoráveis à teoria da geração espontânea. Bom, aí você se pergunta, o que o Nidan fez? Bom, ele pegou um tubo, colocou um suco nutritivo e tampou, de forma que não deixasse entrar lá dentro, aqui ó, bem tampadinho. Aí beleza, logo após isso, ele esterilizou com fogo, para matar todos os micro-organismos e organismos que antes tinham ali dentro. Aí tá, ele esterilizou e esperou uns dias. Uns dias depois ele voltou lá novamente e viu que tinham nascido os novos micro-organismos e organismos aqui dentro. Ele ficou todo feliz, né? Porque isso defendia a teoria que ele acreditava da geração espontânea. E que ele pensou, pô, eu esterilizei e não tá entrando nada aqui dentro, porque ele tá bem tampado. Ou seja, os seres vivos surgiram espontaneamente. Porém, ele não esperava que um outro cientista que não acreditava nesse negócio de geração espontânea, de abiogênese, ia bater de frente com ele. E vamos aqui para o experimento de Spallanzani. O que o Spallanzani fez? Ele pegou um frasco e colocou suco nutritivo lá dentro. E foi lá e ferveu, como podemos ver aqui. Sendo que a diferença é que ele derreteu aqui o gargalo do frasco, tendo assim um melhor selamento.
Aí ele foi lá e esperou uns dias. Quando ele voltou, ele percebeu que não havia nenhum sinal de vida ali dentro. O que ele concluiu? Ele concluiu que o Nidan não tinha aquecido o suficiente para esterilizar os frascos, ou seja, restou algumas vidas ali dentro. Aí o que ele percebeu também? Ele percebeu não, no caso ele duvidou. Ele duvidou do fechamento, se o fechamento do Nidan tinha sido correto. Porque, tipo assim, se não tivesse sido correto, teria entrado ar e esse ar vem com micro-organismos, né? Então ele duvidou disso. Aí, óbvio que o Nidan não ia deixar barato. O Nidan foi lá e o contestou. E alegou que, acima de uma certa temperatura, a força vital seria quebrada. E por isso, no experimento de Spallanzani, não tinha tido nenhum sinal de vida. Como não tinha o que fazer, Spallanzani sentou e aceitou. E é isso. Então, anos e anos depois, o Pastel decidiu fazer um experimento. E vamos lá para o experimento de Pastel. Bom, ele pegou esse frasco aqui, que é chamado de pescoço de cisne, por ter esse negócio aqui envergado, ó. Essa parte daqui envergada. Ah, uma coisa, isso aqui é aberto, tá? Então tem contato com ar. E colocou o caldo nutritivo aqui dentro. Aí ele foi lá e ferveu com fogo e esperou. O que ele percebeu? Que não havia surgido vida aqui, mesmo estando em contato com o ar. Mas por que não havia surgido vida? Porque o vapor d'água que ficava aqui, aquelas gotinhas, prendia os micro-organismos que vinham junto com o ar. Não deixava ele chegar aqui dentro, entendeu? E o que ele fez foi lá e quebrou essa parte daqui. Aí ele percebeu que quando ele quebrou, surgiu vida aqui dentro. Ou seja, a força vital não havia sido destruída. Assim, essa teoria derrubou a abiogênese. Aí beleza, não tem essa de abiogênese. Então, tá, os seres vivos nasceram de outros seres vivos pré-existentes. Mas mesmo assim, volta-se aquela pergunta, como surgiram os primeiros seres vivos? Bom, há 3 hipóteses. A primeira hipótese é a da panspermia, que basicamente diz que os seres vivos, os primeiros seres vivos são de origem extraterrestre, ou seja, são tipo esporas de bactérias que vieram de meteoros e meteoritos e que são muito resistentes, né? Porque, pô, para sobreviver a viagem toda e, sei lá, até chegar aqui, e, tipo, muito resistentes que chegaram aqui e evoluíram e pá. É isso, sendo que essa hipótese não é muito aceita, primeiro porque a bactéria teria que ser muito, muito resistente. E também não responde a pergunta de como surgiram os primeiros seres vivos. Beleza, temos outra hipótese que é do criacionismo, que é basicamente que Deus criou tudo e todos os seres. E no criacionismo os seres não têm evolução, ou seja, uma bactéria que de milhões e milhões de anos atrás está a mesma coisa hoje em dia. E temos a evolução química, que é a mais provável, a mais aceita e a mais importante, que mais cai nos vestibulares. Então vamos lá para a hipótese da evolução química. Bom, gente, vai lembrar como que era a Terra primitiva. A Terra primitiva possuía temperaturas muito altas, aí tipo, a água estava sempre em forma de vapor. Porém, quando essa água atingia camadas superiores da atmosfera terrestre, ela se precipitava em forma de chuva. Entendeu? Aí ocorre todo aquele processo de evaporação, condensação que vocês conhecem. Bom, com muitos e muitos anos de tempestade, chuvas, as águas foram se acumulando e formando rios e mares que temos hoje. Bom, por conta das tempestades também, a Terra sofria fortes descargas elétricas em formas de raio. E também tínhamos muita radiação ultravioleta, porque a gente não tinha camada de ozônio para proteger, né? Todas essas condições juntas foram dando energias para moléculas inorgânicas se juntarem e formarem moléculas orgânicas. Aí essas moléculas orgânicas ficavam dentro dos rios e mares e foram se acumulando. Nisso que se acumulou, formaram a sopa primitiva ou caldo primordial. Bom, ali sofreram reações estabelecendo combinações entre si, formando moléculas mais complexas. Posteriormente, adquiriram propriedades rudimentares existentes nos seres vivos, como a formação de material genético, etc. Bom, gente, uma coisa muito importante é essa última frase aqui, ó. A abiogênese ocorreu uma vez na Terra, mas, gente, só ocorreu somente uma vez, até porque nem tem como ocorrer atualmente, porque as condições da Terra atual é muito diferente da Terra primitiva, entendeu? Então, decore isso, a biogênese ocorreu uma vez na Terra, na formação dos primeiros seres vivos. Que, lembrando, a biogênese é a formação de seres vivos a partir de seres não vivos. Bom, gente, baseado nessa teoria da evolução química, 2 cientistas decidiram montar um aparelho que basicamente simulava as condições da Terra primitiva. Bom, a primeira coisa que eles fizeram foram trocar o ar do aparelho pelos gases da Terra primitiva, como metano, vapor d'água, etc. Esses gases sofriam constantes descargas elétricas, que isso é para simular os raios que a Terra sofria durante as tempestades. Bom, havia um frasco com uma fonte de calor que fornecia vapor d'água. E os gases ficavam circulando pelo aparelho e formavam uma espécie de chuva artificial, que retornava ao fundo do recipiente em estado líquido. Bom, é isso. Aí eles esperaram uma semana, ficou nesse processo durante uma semana, e quando eles voltaram, eles observaram que formou um líquido
com substâncias orgânicas. E uma das substâncias orgânicas que tinha aqui eram os aminoácidos, que são eles que formam as proteínas e é essencial para a vida dos seres vivos. Então, gente, isso basicamente deu cada vez mais força à teoria da evolução química. Bom, agora vamos aqui para a evolução do metabolismo. Bom, gente, o metabolismo é essencial na vida dos seres vivos, até porque é o metabolismo que degrada os alimentos, assim libera energia, entre outras várias funções. Há duas hipóteses, eu vou começar pela hipótese heterotrófica, que tá ok. Como eu já falei, os primeiros seres vivos viviam em ambientes aquáticos, e nesse meio aquático havia muitos nutrientes, eles se alimentavam desses nutrientes. Dentro da célula, o alimento provavelmente era degradado por fermentação, que é um processo anaeróbico. Gente, anaeróbico quer dizer que não utiliza de oxigênio, entendeu? Por isso que os cientistas acreditam que foi por fermentação, porque nem havia oxigênio na Terra, então só pode ser esse. Um dos tipos de fermentação mais comum é a alcoólica. A glicose é degradada em álcool etílico e gás carbônico, liberando energia para as etapas do metabolismo celular. Bom, gente, os seres foram se reproduzindo e começaram a surgir muitos organismos e os alimentos começaram a ficar escassos. Assim, uns morreram e outros se adaptaram, como os seres fotossintesantes que começaram a surgir. E eles foram os primeiros seres autótrofos da Terra. Gente, vale lembrar que a fotossíntese libera oxigênio. Então foram eles que introduziram o oxigênio no ar. Agora temos a hipótese autotrófica. Bom, gente, nessa hipótese, os primeiros seres vivos teriam surgido das profundezas dos oceanos e eram semelhantes às bactérias, ou seja, eles eram procariontes, unicelulares, etc. Obtiveram energia utilizando compostos inorgânicos através da quimiossíntese. Gente, a diferença da quimiossíntese para a fotossíntese é que na quimiossíntese a energia para a produção de alimentos vem de reações químicas e não da luz, que a fotossíntese vem da luz, né? As duas substâncias reagentes teriam sido compostas de ferro e de enxofre, abundante na Terra primitiva. Aqui, gente, que está um exemplo de reação na quimiossíntese. E, posteriormente, isso teria permitido o aparecimento de outros organismos, tá? Como os fermentadores, os fotossintesantes e os da respiração aeróbica. Bom, gente, os primeiros seres vivos possuíam uma estrutura e um metabolismo semelhantes ao de uma célula procariótica, ou seja, eles eram unicelulares, não possuíam núcleo, entre outras coisas. A origem das células eucarióticas. Gente, as células eucarióticas são uma evolução das células procarióticas. Bom, algumas células procarióticas passaram a desenvolver dobramentos na membrana plasmática e esses dobramentos teriam dado origem a organelas citoplasmáticas e a carioteca. Bom, agora tentando explicar a origem de mitocôndrias e cloroplastos nas células eucarióticas, temos a teoria da endossimbiótica, nome difícil de falar. E tá, vamos lá. As células eucariontes digeriam bactérias, sendo que algumas dessas bactérias passaram a não ser digeridas, e sim a ficar lá na célula como se fosse parte do corpo delas. Com isso, gente, com a evolução, essas bactérias se tornaram as mitocôndrias. Aconteceu o mesmo com as cianobactérias, que se tornaram os cloroplastos. Bom, gente, por fim, falando sobre a origem de organismos multicelulares, ou também chamados de pluricelulares. Bom, acredita-se que eles surgiram a partir da união de células unicelulares que foram ficando cada vez mais dependentes uma da outra, assim não conseguindo mais viver isoladamente. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!